Boa tarde a todos e todas aqui. É um prazer saudar Solon e o deputado Pracidelli, que estão aqui para esse tema da reforma. Eu vim lá de Ubatuba para conversar um pouco aqui. Quando o André me chamou para vir aqui para a plenária, e eu perguntei se ia ter uma fala a respeito do impacto nos municípios, e ele já acabou me inserindo para falar. Mas eu acho que, com o tema de hoje, que é da reforma da Previdência, eu acho que os deputados, é muito importante vir nos municípios agora, apesar do PT estar num processo de eleição interna, mas, na verdade, para o nosso projeto de país, essa reforma é uma reforma crucial. E essa apresentação que eu vou fazer, na verdade, eu fui falar com o pessoal da Escola de Formação Política e da Fundação Perseu Abramo para fazer um registro. Como é que eu fazia para fazer um registro do meu governo, para deixar as políticas e tudo. E aí, conversando com eles, falei, escuta, eu estou muito preocupado, porque a reforma da Previdência, eu não estou vendo prefeito se mobilizar, e os prefeitos vão pagar o pato em termos de cacife político, porque quem vai sofrer vai ser o cidadão. Eu, como prefeito, a gente já estava sentindo o quanto de transferência de responsabilidade está indo para as prefeituras, o quanto que o Estado e a União vão se desresponsabilizando, e o cidadão vai cobrando, e o Ministério Público vai fazendo. E aí eles estavam planejando essa atividade com o Gabas, e ela me chamou para também fazer, e eu preparei uma apresentação, foi no dia 7, lá na Escola Nacional de Formação. Então, pode passar, André? Então, ela vem muito por conta, nessa questão da reforma da Previdência, o raciocínio que eu fiz como prefeito, que fui até dia 31 de dezembro, é de que, afora a questão individual, que vai atingir a todos os brasileiros, até os que estão nascendo hoje, se essa reforma passar, se esse desmonte passar, mesmo quem já está aposentado ou quem recebe benefício, a hora que pega em conjunto, juntamos todos nós, quem vai pagar a conta dessa reforma da Previdência também vai ser a economia local, entendeu? Os municípios vão pagar isso através da economia local, porque se a gente coloca... pode passar, André. Se a gente coloca que a Previdência fala que gasta por volta de 600 bilhões ano, arrecada, e gasta 800, e tem um déficit, entendeu? Esse dinheiro da Previdência, ele vai inteirinho para os municípios, para o bolso dos aposentados, e, consequentemente, ele é gasto. Então, vai ter... quem vai pagar esses 800 bi com a reforma vai ser a economia local. E uma das coisas que eu tirei para me basear foi o estudo do DIEESE, né, que é a questão que eles lá abordam de reformar a Previdência para excluir, e está muito correto esse estudo. Pode passar, André? Hoje, nos municípios, e aí por isso que eu falei dos prefeitos, a gente os municípios já vivem. Carlinhos viveu isso no governo dele, eu vivi no meu, uma diminuição de receita vindo do Estado e da União. Aparentemente, por exemplo, ano passado, não teve queda de ICMS e de fundo de participação, porque repetiu 2015. Mas isso significa 10% de queda, porque subiu o salário, subiu o insumo e tudo mais. Então, já existe uma diminuição de receita, uma diminuição e atraso de investimento do Estado e da União. Lá em Ubatuba, por exemplo, tinha um PAC de 40 milhões aprovados, e o PAC já se perdeu e não saiu. A gente está vendo o Estado, quanto tempo que ele demorou para duplicar tamoios. Então, em termos de investimento que poderiam gerar, está diminuindo ou está atrasado. Tem emenda de 2013 que não foi paga, tanto do governo do Estado como do governo federal, e um aumento de investimento com recurso próprio dos prefeitos, para suprir obrigação do Estado e da União. Só algumas aqui: o SAMU, que o Estado nunca entrou com a parte dele, e medicamento de alto custo, que entra Estado e União, que são as ordens judiciais, as internações de UTI, que não é responsabilidade dos municípios, que já estão. Então, esse é um quadro que já estava acontecendo, dos municípios estarem... Por isso que grande parte dos prefeitos, mesmo sendo responsáveis, passaram com restos a pagar, passaram com dificuldades. Então, já é um quadro ruim. Pode passar, André? Aí, no final do meu mandato, quando eu já tinha
perdido a reeleição e estava me preparando para fazer a transição, veio a PEC 55, a do teto dos gastos. E aí eu vi que era um cenário, falei, rapaz, esse prefeito que vai entrar está enrolado, porque se já está ruim, o governo limita o gasto. E eles, para 2017, o orçamento da União já estava aprovado. Mas para 2018, quando vai valer, vai chegar um quadro em que a despesa com a educação, o governo vai poder mandar só o mesmo valor. Da saúde, só o mesmo valor. Mas o salário dos funcionários sobe mais do que a inflação. Lá em Ubatuba, por exemplo, o recurso humano, se der 0 de reajuste, sobe 2% a folha. Por conta dos aposentados, do regime de previdência, por conta de quinquênio, sexta parte, uma série de coisas. Então, a PEC 55 já mostrou um cenário sombrio para prefeito, prefeitura e serviço público, porque o governo federal vai fazer a economia e vai jogar para os municípios pagarem os serviços que o governo vai deixar de pagar. Então, eu já via um cenário ruim para a prefeitura, prefeito e serviço público. Vamos lá, André? Com a reforma da Previdência, que a gente viu que logo depois esse cenário sombrio, ele vem para o centro da economia local e para a vida do cidadão. Primeiro, por conta dessa questão da Previdência, que vai afetar com a alteração que vai ter no benefício de prestação continuada, no tempo de aposentadoria, em todas as questões, e empresário local, prefeito, vereador e a população está fora dessa discussão. Porque, de maneira muito, muito esperta, o governo está escamoteando esse impacto que vai ter. Está só dizendo que vai acabar o Bolsa Família, olha, nós vamos fazer isso para garantir sua aposentadoria no futuro, mas não está esclarecendo e não está colocando, seja por conta da mídia, o debate está interditado nessa questão do município. E eu acho que ela é importante porque vai afetar cada um individualmente, mas o pequeno empresário, o pequeno prestador de serviço, o mercado e tudo mais, eles vão sofrer com a diminuição do recurso que vai entrar para os municípios, seja porque vai alongar o tempo, seja porque a juventude vai demorar mais para entrar no mercado de trabalho. Pode passar, André? Então, hoje, o trabalhador na ativa tira um dinheiro do município, porque ele recolhe para a Previdência, então uma parte do salário dele, que é gerado no município, sai do município para ir para a conta da Previdência e para fazer a poupança e para o fundo de garantia, e depois, isso por 15 a 35 anos. Então, esse dinheiro sai do município. Com a reforma, esse dinheiro vai sair do município por até 49 anos. Aumenta o tempo em que você recolhe. Então, vai ser um recurso que é gerado no município e que sai do município por mais tempo. Pode passar, André? Quando ele se aposenta, a contribuição dele retorna para o município, seja pelo resgate do fundo de garantia, seja pela aposentadoria. Esse dinheiro vai para a economia local, ou seja, passa depois de maneira permanente a entrar um dinheiro para o município, na economia local. Então, quando a gente junta um cenário em que você vai contribuir por mais tempo, vai receber por menos tempo e a menor, não dá para a gente não fazer o raciocínio de quem vai pagar essa conta vai ser a economia local. Eu me lembro de quando eu fiz... É o mesmo raciocínio do Bolsa Família. Todo mundo acha que R$90 por mês é pouquinho, mas eu não tenho dúvida de que, por exemplo, em Ubatuba, o Bolsa Família, junto com o que fazem, com a Seguridade Social faz no Brasil, em termos de receber, foi ela o grande responsável pelo desenvolvimento dos bairros, dos comércios. De quando eu fiz campanha a primeira vez em 2002, depois 2004, depois 2006 como deputado com a Ângela nos bairros para hoje, quem está na política há longo tempo consegue perceber o quanto que avançou os bairros mais periféricos, o quanto que melhorou isso, e isso foi pelo consumo, por valorização do salário mínimo, política de valorização do salário mínimo, que é o próximo passo que eles vão mexer, e a questão dos benefícios, né? Então, vamos passar, André? Só para a gente poder ver, vai aumentar o tempo em que parte do salário sai do município, diminui o tempo em que esse dinheiro retorna para o município. E o trabalhador aposentado, isso eu vejo lá, além de ter meu pai e minha mãe que são aposentados, mas a gente vê como prefeito
O trabalhador aposentado é o trabalhador que não poupa. É o trabalhador em que todo o salário dele ele é consumido. Então, na verdade, a conta bancária dele e a carteira dele são só uma passagem do dinheiro que vem do governo federal pela aposentadoria e vai para a padaria, vai para o cabeleireiro, vai para o supermercado, vai para o açougue, vai para a bicicletaria, vai para a oficina. Então, a maior parte dos gastos é local. Mexeu nessa equação, igual a reforma da Previdência está mexendo, vai mexer em todos esses setores, não tem dúvida. É igual se fala do Bolsa Família. Se mexer no Bolsa Família, vai sofrer, porque não fica no bolso de quem recebe. É dinheiro para o comércio. É dinheiro para a prestação de serviço. Então, essa alimentação da economia vai ser prejudicada, inclusive a arrecadação da prefeitura, obviamente, e, afora isso, a questão do mercado de trabalho. Vai ficar por mais tempo no mercado de trabalho, não vai abrir vaga tanto no serviço público, por exemplo, no serviço público hoje, as prefeituras estão no limite dos gastos. Vai precisar ficar mais tempo? Quanto tempo vai demorar para ter concurso para pedagogo? Quanto tempo vai demorar para abrir vaga de novo para professor e etc? Ou seja, e aí as profissões ligadas ao serviço público vão correr o risco, inclusive, nesse sentido, de falar, eu não vou fazer mais pedagogia, não. Porque não vai ter concurso, vai demorar, vai aumentar muito. Então, esse é o impacto nos municípios. Vamos lá, André? Só para ter um pouco de noção, o benefício de prestação continuada em Ubatuba, que é o benefício que recebe de um salário mínimo, que recebem os idosos e os deficientes que não contribuíram. Ou seja, é um dinheiro que entra no município sem ter saído. Em Ubatuba, ele é no mínimo 2.800.000 por mês, dá 33 milhões por ano, é mais do que 10% do orçamento da prefeitura, é mais do que o governo federal passa para a prefeitura de fundo de participação do município, passa 30 milhões por ano. Então, faz um raciocínio de que esse benefício vai demorar 5 anos a mais, de 65 para 70 anos, se eu não me engano, né? É isso, né? Vai demorar 5 anos a mais para entrar, vai desvincular do salário mínimo. Isso, vai ser proporcional, vai desvincular. Então, só de não corrigir, é 3 milhões, não corrigiu 10%, é 3 milhões a menos que entra. E vai diminuindo. Então, esse é só o BPC, fora a aposentadoria. Então, sintetizando, o dinheiro sai mais tempo do município, retorna menor e com menos tempo vai gastar. Já estamos careca de saber aqui, muita gente não vai se aposentar, porque não chega. Eu brinco com as pessoas. Eu falei outro dia, eu falei, gente, prefeito vai em velório, né? E se eu colocar, a maior parte das pessoas que eu conheço, que eu fui em velório, que eu sei que morreu, assim, são poucos os de 90 anos que vão receber benefícios por 15 anos. São poucos os de 82, 83 anos, e são muitos os que têm 66, 64, 62, ou seja, vai contribuir por um tempão para usufruir por 2 anos. Por 1 ano. Então, quer dizer, é uma equação que, para a economia do município, ela é muito ruim. Acho que a juventude vai sofrer, porque vai demorar mais a ter uma entrada. Nos municípios, é outra coisa que a gente observa muito. Nos municípios, a questão da juventude ela é sensível. Se a gente não acolher a juventude, se não tiver geração de emprego para essa juventude, se não tiver perspectiva, tem quem está acolhendo. Entendeu? Tem quem está acolhendo aí. Então, aumentar o tempo. A gente vê isso. Eu estava conversando ontem a respeito de um bairro de Ubatuba e Piranguinho. Um cara falou, preciso sair de lá, porque não tem nem briga de traficante mais. Porque todo mundo é traficante. Falou, meu filho, eu estou tirando de lá, fui lá pedir para o comandante do Exército em Taubaté para os 2 servirem, para eles ficarem 1 ano afastados e ver que tem um outro tipo de vida. Então, quer dizer, essa parte social aí de coletividade está ficando relevante, e a reforma vai ter influência nisso. Pode passar? Aqui, para quem quiser ler aquele trabalho, é um trabalho com todas as questões que são colocadas ali, é um trabalho muito completo, está na internet, e onde está em amarelo são os fatores que eu vi dentro do trabalho que tem a ver com a questão nos municípios, com a questão de que o prefeito precisa estar atento e de que vai alterar para pior a vida nas cidades, vai dificultar muito a administração, e a gente que mora vai ter um cenário social muito ruim, muito pior,
com o que está acontecendo. Vamos lá, André? Só para a gente reforçar um pouco, eu acho que alguns falam nesse número, que é o que eles querem economizar em 10 anos com a reforma da Previdência. Não sei se consegue ou não, mas, de qualquer forma, se economizar isso, esse dinheiro aí está economizado, é de economia local, é lá para o aposentado, é ele quem vai deixar de receber. Todo ele, sem exceção. Quando a gente sabe que essa reforma além disso, para fazer a privatização da Previdência, no duro é isso, né, Ângela? É para abrir todo mundo, são 3 milhões de previdências privadas no Brasil, são 100 milhões de usuários do INSS. Então, é esse o olhar que estão tendo, querem esses 100 milhões para a Previdência privada. Então, esse ajuste vai ser na economia local e não está tendo essa discussão, Valmir. Não, você entendeu? Os prefeitos não estão falando, olha, você está sabendo que vai acontecer isso? Eles estão, e como estão todos reféns, então acho que tem que um pouco fazer essa discussão. Eu falei para o cara da Associação Comercial outro dia, no dia 15 nós fizemos um debate na Câmara em Ubatuba, o presidente da Associação Comercial foi. Aí eu falei para ele, olha, você veio aqui hoje, você não pode mais falar que você não sabia. Se você não fizer pressão no pessoal, nos deputados, na Federação do Comércio e tudo mais, quando começar a cair, começar a falir comércio aqui, você vai ter que saber que foi por conta dessa questão. Tem gente recebendo menos, tem gente com menos salário, tem gente com menos valor de benefício, né? Então, acho que essa é uma situação, o fator de... Para quem é contra a reforma da Previdência, esse é um fator de pressão, de colocar outros atores que não só quem é de esquerda, que não só quem é deputado, que não só quem... Mas fazer uma pressão da sociedade mais objetiva. Vai perder a economia local. Além de cada um, o Solon deve falar aqui dos atores que vão perder individual, mas a economia local vai perder muito, os prefeitos vão ter muita dificuldade. Vamos lá, André? Acabando já. Os prefeitos e as cidades vão entrar com essa questão. Vai aumentar essa crise econômica local, vai aumentar a demanda por serviço público e vamos ter uma população mais vulnerável. Idosos sem aposentadoria, incapazes sem BPC ou com valor diminuído, uma juventude com mais possibilidade de demorar mais para obter o primeiro emprego e os trabalhadores fragilizados. Oi? Não consegue contribuir. Então, isso não tem como deixar de falar que o prefeito não vai sofrer, de que os vereadores não vão sofrer, de que os comerciantes não vão sofrer. Essa crise vai bater lá. Tá? Pois é por isso que nós não podemos deixar passar, porque os prefeitos, eu já peguei isso, né? Mas, por exemplo, nós acabamos no nosso mandato com a fila de cesta básica, porque organizamos um pouquinho o que falta. Como que fica a cota para a pessoa que depende, entendeu? Se vai diminuir, se não vai acabar no mercado de trabalho. Não, eu acho que isso vai continuar, mas com o cenário de desemprego, se você tem uma obrigatoriedade para desemprego, mas tem menos emprego, obviamente também vai refletir lá, né? Vamos lá, pode passar, André? 5% de zero é zero, né? Pode passar? Eu acho que a missão que a gente tem nesse momento é ir para cima, localmente, de prefeito, vereador, empresário, para mostrar esse impacto social em adesão ao que cada um já vai perder, ao que cada um já vai colocar. Essa semana eu estava falando com a minha filha, ela se forma no final do ano, 24 para 25 anos. Falei, filha, você já fez a sua conta disso aqui? Falei, porque com 25 anos você vai contribuir com mais 30, ela está se formando odontologia. 55. Hoje você ia pagar um pouquinho mais, porque com 60 anos você estava aposentada com 100%. Falei, se passar esse negócio, você vai se aposentar com 65, mas como só com 25, você não se aposenta com 100% aos 65. Eu falei, aí ela ficou olhando, não conseguia enxergar, mas ela percebeu quanto que isso ia impactar. E aí, esse é um raciocínio que todo mundo perde. Então, e em relação aos prefeitos, aos atores locais, não tem emenda parlamentar, não tem cargo para deputado, não tem promessa que vai compensar esse estrago social, né, e econômico lá, localmente, nos municípios. Vamos lá, André?
Acho que a ação é pressionar os deputados e senadores na base, tá? É muito bom o que nós fizemos na Avenida Paulista, na quarta-feira. É muito válido que a gente vá para Brasília e faça toda a articulação, mas tem que acampar na frente do escritório do Cury aqui em São José e chamar a atenção para o tempo todo de que, entendeu? De quem são os deputados federais, de quem tem voto. A estratégia que agora de os deputados que já são contrários já gravarem os seus votos e fazer, entendeu? A Poliana, que é de Taubaté, que agora está no mandato, que é professora, ela não pode votar a favor disso. E que quer ser prefeita. O Cury já foi prefeito, sabe desse impacto. Ele não pode alegar que ele não sabe do impacto que vai ter a reforma da Previdência nos bairros de periferia. E precisa ser pressionado localmente. Nós sofremos isso na questão do impeachment, né, Valmir? A tática que foi feita localmente. Então, só a manifestação em Brasília no dia da eleição, na minha opinião, os caras votam, ficam lá dentro, esperam o povo ir embora e vão para casa. Acho que, por exemplo, nós do Vale do Paraíba temos que garantir, nós temos 3 votos aqui. Tem outro deputado federal aqui? Então, são 4. Era o Márcio. Então, o Márcio de Guararema, 2 aqui, e a Poliana em Taubaté? O único que se declarou que vai votar contrário, aí, porque está pressionado pela postura que a CNBB está tomando, é o Flavinho. O Eduardo Cury aí foi procurado pelo Comitê Inter... Sim. O nome aí, os sindicatos aí. E ele... Foram falar com ele, ele disse que ia estudar, que ele está avaliando, que ele está não sei o quê. Estuda muito, é quase dizer que vai votar. Vai votar, mas Não, mas eu acho que é na lista que você está falando mesmo. É na base, e aí a outra coisa que eu vejo, porque para fazer essa apresentação, acabou que eu li um pouco disso, eu estudei e vi a coisa. É rejeição, na minha opinião, viu, Valmir? Nós nem conversamos um pouco, estou falando aqui, mas assim, não dá para emendar. Não tem emenda nesse soneto aí. Entendeu? Porque não dá para reduzir de 65 para 63. Não é tolerável. Não dá para falar, a mulher, em vez de aumentar para 35, nós vamos para 31. E aí a gente deixa o BPC de fora. E a gente deixa a desvinculação do salário mínimo. Ela é toda ruim. Então, não tem emenda possível a não ser suprimir toda ela. Então, eu acho que o objetivo é, na Câmara, rejeitar na totalidade. Eu acho que esse... Porque se a gente aceitar que vai emendar, eles ganharam a batalha. Porque eles vão pôr, olha, o PT aprovou também. O PT participou também dessa história aqui. Então, eu acho que essa é uma das questões. E no Senado, parece que, eu não sei se já instalou a CPI da Previdência, mas oi? Está caminhando, então, acho que o Valmir dá, mas eu acho que essas são as 2 ações para brecar. E do que eu enxergo enquanto prefeito, e aí acho que o Valmir pode falar muito, mas assim... se passar a reforma da Previdência, passa todo o restante, porque assim, a Constituição brasileira foi feita, eu nem estava na política nessa época, 88, estava na faculdade, mas ela foi feita vinda da ditadura, para coisa, ou seja, mexer na Constituição é um retrocesso àquela época, que não tinha direito, que não tinha nada, ou seja, a espinha dorsal da Constituição nossa é a Seguridade Social, são os direitos humanos, são as garantias do indivíduo, que ainda precisam aumentar. Nós ainda temos um déficit, como prefeito, eu falo isso, entendeu? A gente fala em diminuir gasto público, não existe Estado mínimo na prefeitura. Não existe Estado mínimo numa prefeitura. Entendeu? A vida da cidade é o Estado. Não existe Estado mínimo na questão de tampar buraco e asfaltar a rua. Não existe Estado mínimo numa unidade básica de saúde. Não existe Estado mínimo numa escola pública para quem é pobre, na 100% de oferta de creche e tudo mais. Então, os ataques que estão tendo são ataques a um projeto de país. São ataques no sentido de que o nosso projeto de país passa a ser nenhum projeto de país. Passa a ser um monte de gente morando numa área aqui que é do Brasil e que cada um por si, Deus contra todos. Então, eu acho que essa é a questão que a gente tem que levar em consideração. Eu vejo, enquanto prefeito que eu fui, mas, na verdade, enquanto cidadão, se a gente que é consciente aqui não lutar por isso, nós estamos enrolados. E não brecar isso. A reconstrução vai ser difícil. Pode passar? Era isso.
Eu agradeço aqui a oportunidade, mas eu acho que a gente precisa se mobilizar.